Esse aqui, qual evangelho? Esse só está em João. É a passagem da mulher adúltera. Uma mulher é pega em adultério. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e passou a ensinar. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez. Começaram pelos mais velhos, até que estaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Passagem da mulher adúltera, que nós só encontramos no Evangelho de Lucas. De João. Essa história, ela é curiosa, porque a gente tem que contextualizar esse texto, esses acontecimentos. E aí a gente vai perceber que está explícito uma luta do bem contra o mal. E como o mal não tem poder nenhum sobre ou contra o bem. Jesus era mestre. E os escribas e fariseus, por ele ser muito revolucionário, ter um discurso muito descolado, né, das tradições judaicas, faziam de tudo para pegar ele, né? Criavam várias armadilhas para ele, como diz o texto. Então ele vivia sendo tentado por esse povo. Quem eram os escribas e fariseus? Eram aquelas pessoas presas à letra morta das Escrituras, aos textos que foram escritos por Moisés, especialmente o Deuteronômio, que era cheio de leis. E sim, as mulheres podiam ser apedrejadas, né, se fossem pegas em adultério. Aliás, não só as mulheres. Se fosse detectado um adultério, tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados. Deveriam ser conduzidos para um julgamento, e a partir desse julgamento, se fosse constatado mesmo o adultério, os dois seriam apedrejados. Mas é óbvio que os fariseus, que aquela sociedade patriarcal machista, não ia aceitar o texto dessa forma. Então a hipocrisia deles era tanta que colocaram todo o dolo nas costas da mulher. E é o curioso, na época, Roma não autorizava esse tipo de pena capital, de morte por apedrejamento. Primeiro, eles tinham que ser julgados pelos romanos. Aí eles iam autorizar, aí sim você podia apedrejar, crucificar, fazer o que você quiser, como aconteceu com Jesus. Jesus passou por um julgamento. Ele padeceu no Pôncio Pilatos, depois foi, né? Depois foi conduzido à multidão, a multidão ainda deu a opinião dela, porque nem Pôncio Pilatos queria crucificar Jesus.
mas ele passou por um julgamento. Então, como é que essa mulher é colocada diante de Jesus para que Jesus a julgue? E aí eles testam Jesus de que forma? Se Jesus dissesse, ora, se está escrito que ela tem que ser apedrejada, então apedreje Jesus e está autorizando um apedrejamento que poderia ser um problema para ele, que Roma ia cair no pé dele e ele sim seria penalizado. Porque ele não poderia ter autorizado. Aí se Jesus disse que não se deve apedrejar, vamos perdoar, ele estaria sendo contrário às leis dos judeus, que eram leis que jamais poderiam ser infringidas. Então eles colocaram Jesus realmente numa sinuca de bico, numa armadilha. E Jesus, com toda a calma, em vez de pensar dessa forma cartesiana, né? Ou é A ou é B, ele encontrou um C. Ele foi holístico. Ele encontrou outra alternativa. Ele percebeu que, olha, tá bom. Então, quem tiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Esse foi o pulo do gato. Porque quando ele colocou isso, ele fez com que todas aquelas pessoas olhassem para dentro. Naquele momento, elas perceberam que elas estavam cheias de ódio. Elas estavam fazendo papel de juízes. Eles estavam incomodadas com a mulher, e a psicologia explica isso, porque a mulher representava aquilo que eles escondiam dentro deles. Toda a promiscuidade. Tudo aquilo que eles tentavam esconder com a hipocrisia, né? Com máscaras. Então, automaticamente, eles projetavam isso para fora. E essa mulher criava ressonância com o que existia de mais vergonhoso dentro de cada um deles. Então, eles precisavam se livrar desse sentimento. Eles precisavam eliminar essa pessoa. E encontraram em Jesus uma oportunidade. Ele não é mestre? Então, ele vai dar o veredito dele e a gente vai ver o que a gente faz. Não é isso? Então, o texto mostra o tempo todo pessoas que são motivadas pelo sentimento de ódio de um lado e uma pessoa que está imantada do sentimento de amor. São dois sentimentos distintos. Ambos podem influenciar o comportamento humano. Nós sabemos disso. Há pessoas que acreditam na violência, na agressividade, no ódio. Elas vivem semeando, cultivando ideias de ódio, discursos de ódio, o ódio como solução. Não é isso? A gente sabe que tem. E há pessoas pacíficas. Pessoas que não problematizam, que aceitam o outro como ele é, que não julgam, que respeitam a liberdade de cada um aprender a partir dos próprios erros. Há pessoas assim no mundo. Aí o que acontece? Um texto desse serviu para aquelas pessoas olharem para dentro e soltarem as pedras. Mas serve para a gente também. Para a gente também olhar para dentro e soltar essas pedras que a gente carrega. Porque nós temos também um comportamento agressivo, um comportamento beligerante. A gente está sempre, às vezes, com o olhar enviesado para o lado do mal. Muitas vezes, os nossos olhos, sim, servem de escândalo. Nós temos uma mente que ela está absolutamente contaminada por sentimentos negativos. E isso cria padrões negativos, uma conduta negativa, uma postura negativa, e o resultado disso é sofrimento. O sofrimento ele é apenas uma panela de pressão, sabe? A válvula da pressão, dizendo, ó, cheguem,
vamos mudar isso daí, porque, né? Senão o negócio vai explodir. Então, o sofrimento está só avisando. Só está dando um sinal de que a coisa não está sendo processada da forma correta. Então, a gente tem que fazer escolhas. De que forma nós vamos nos colocar diante da vida? Vai ser dessa forma odiosa, com preconceito, com desconfiança, com medo, com arrogância, com ódio, né? Como os fariseus? Ou nós vamos agir como Jesus, de forma amorosa? E o amor é o instrumento mais poderoso que existe. As pessoas que desenvolvem o entendimento disso são pessoas extremamente poderosas. Porque o amor soluciona qualquer problema. Não existe problema que não seja solucionado pelo amor. Porque o amor, ele traz em si vários atributos, várias ferramentas. O desapego, a compreensão, o perdão, a aceitação. Tudo isso daí são atributos do amor. É o amor na sua caridade. Então, quando a gente começa a usar essa ferramenta, nós automaticamente nos tornamos seres divinos, super-homens, né? Talvez seja esse o super-homem de Nietzsche. É esse ser que não sofre com nada, que não problematiza nada. Algo que o estoicismo tem ensinado aí desde 300 anos antes de Cristo. A nossa capacidade de viver no mundo, passando pelas experiências da vida, sem transformar o que acontece, o que a gente vive, o que a gente presencia, o que a gente encontra em problema, sem problematizar. Não tem problema que pisaram no meu pé, não tem problema que pensam de mim, não tem problema se estão me julgando errado, não tem problema se eu não atendo às expectativas do outro, não tem problema se eu não me enquadro nos padrões, não tem problema. Isso não é um problema para mim, pode ser um problema para eles, para mim não. Olha que coisa, mas isso é poder. Isso é poder. Agora, aquele que é vulnerável a qualquer coisa não tem poder algum. São pessoas fracas. Quando mais irascíveis, coléricas, reativas são as pessoas, mais frágeis elas são. Isso demonstra fragilidade. Então, se você quer ser forte, entenda o que é amar. Então, a gente viu ali pessoas guiadas pelo ódio de uma pessoa que representa o amor, que é Jesus. E como resolveu fácil o problema? Jesus, ele dizia, vocês julgam de acordo com o entendimento de vocês. Eu a ninguém julgo. Só faltou ele chamar a gente de burro, né? Então, a gente tem que extrair desses textos, assim, um entendimento para a nossa própria vida. Algo que promova essa inflexão, esse olhar para dentro. Que a gente possa soltar essas pedras, que a gente possa parar de querer julgar os outros, de impor a nossa vontade, os nossos conceitos, os nossos padrões, de exigir que as pessoas se comportem de uma forma que fique confortável para mim. Que as pessoas sejam aquilo que eu espero que elas sejam. Para que eu não me decepcione. Para que eu não me frustre. Olha só, gente. Como as pessoas vivem de forma egocêntrica. Né? Porque a nossa mente é egocentrada. Nós nos colocamos como centro do mundo.
E a gente quer que o mundo se ajuste a nós. Então, isso é porque nós somos mimados, crianças, infantis ainda. A gente não desenvolveu a capacidade de viver com a diversidade, de conviver com as diferenças, de aceitar as pessoas sem julgá-las, de não querer mudar ninguém. A gente vive a ilusão de que vai mudar alguém. Nós não conseguimos nem mudar a nós mesmos. A gente tenta, quando pisca o olho já está fazendo a mesma merda de novo. Vai dizer que não é assim com vocês. Então a gente tem dificuldade de promover mudanças em si mesmo. Como é que a gente vai querer mudar o outro? É muita presunção, é muita arrogância. Então é mais fácil nós trabalharmos dentro de nós a paz que a gente quer ver no mundo. Porque se você pacifica a tua alma, o mundo está pacificado. Se você aprende a se amar, você ama todo mundo. Se você aprende a se compreender, você compreende todo mundo. Se você aprende a aceitar, você aceita todo mundo. Porque você é todo mundo. Isso é um outro estágio de conhecimento. Quando a gente começar a falar que só existe o eu. O eu é tudo. O eu que está em mim, que está em você, que está no João, na Maria, no Pedro. Essa consciência é uma coisa só. Então, a gente tem muito ainda que desenvolver em termos práticos, né? Nos desvencilhar primeiro dessas pedras que a gente carrega, dessas espadas que estão sempre na nossa mão, dessas armas, né? Tem pessoas que usam a Bíblia para justificar suas inclinações beligerantes. Não, eu tenho que comprar uma arma, tenho que liberar a arma, porque até Jesus falou para a pessoa vender os alpendres dele e comprar uma espada, que ele tinha que ter 2 espadas. Eles não entenderam nada que Jesus quis dizer. Mas eles extraem daquela letra morta algo que justifique as suas inclinações agressivas, violentas, beligerantes. Então a gente vive assim, na defesa e em luta contra o mundo, em luta contra o outro, em luta contra tudo. A gente está atrás de uma trincheira o tempo todo, em guerra. E quem acredita na violência sempre acaba violentado. Sempre. Não sei quem chegou aqui antes e viu esse vídeo que a gente passou aqui sobre vibração, sobre frequência vibratória. É isso. Você quer ser amado? Ame, aprenda a amar. Você quer receber? Dê, aprenda a dar. Você quer ser compreendido? Compreenda, aprenda a compreender. Desenvolva a sua capacidade de compreender. Não é isso que Santo Agostinho falava? Ele está falando do quê? De uma lei, ó, que tem sido ensinada, porque não é simplesmente uma lei, isso é um princípio da natureza, de causa e efeito, de ação e reação, né? Quem planta mandioca vai colher mandioca, não vai colher abobrinha. Quem planta uma fruta vai colher aquela fruta que ele plantou. Então a gente tem que saber que o nosso poder acontece aqui e agora naquilo que a gente está plantando, nas escolhas que a gente está fazendo, né? O nosso poder está aqui. Se o homem tem poder, tem livre-arbítrio, é nesse momento. É aí que está o poder dele. É no que ele planta. Porque o que ele plantou, ele vai colher. Não importa o que seja. Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim. Tá certo, gente?